Você sabia que o asteroide Quairon, ele representa algo que tem lá no mais íntimo de você, que precisa ser aprendido e curado e trazido à superfície a sua máxima elevação, a fim de que você possa manifestar o seu professor e o seu curador interno? Eu sou o Sat Hari e eu tô aqui para te auxiliar a despertar esse seu lado curador e curar sua ferida mais profunda através desse conhecimento do que representa Quairon aplicado no seu mapa astrológico. Então vamos abrir esse estudo dos asteroides, começando pelo mais famoso deles e que normalmente, dentro do que envolve os asteroides, ele acaba sendo priorizado pela maioria dos astrólogos. Então, mesmo que os asteroides não sejam tão considerados, como eu falei anteriormente, eles acabam então entrando assim na sua leitura astrológica, principalmente através de Quairon. Mas que você não conhece os outros asteroides, provavelmente o Quairon você já deve ter ouvido falar. O Quairon no nosso mapa, ele traz o conceito do curador ferido, porque o Quairon, ele é uma ferida que a gente tem, ele é uma zona que tem assim um certo desafio, é como se aquela região onde o Quairon se apresenta no nosso mapa fosse algo assim que precise de um trabalho extra, de uma energia extra para você então encontrar uma harmonia. É algo que vai tirar você de certa forma de uma zona de conforto, oferecendo experiências que possam ser desafiadoras. A questão é, você costuma amadurecer quando está tudo tranquilão? Às vezes até amadurece, certo? Mas normalmente quando o bicho pega, quando tem alguma crise, a gente acaba amadurecendo, a gente acaba se transformando. Então a essência de Quairon é muito esse contexto da transformação. Então o que acontece? Você tem determinada dimensão da sua vida que é assim algo que vai ter, mesmo por natureza, sabe, alguns espinhos no caminho, alguns obstáculos. E aí o que acontece? Você atravessando esses obstáculos, você vai se superando cada vez mais e vai se fortalecendo. Vai se tornando assim cada vez mais sábio no que envolve o percurso desse caminho. E o que acontece? Aquilo que a gente vive aqui na Terra é um espelho para os irmãos, é um espelho para os outros seres. Então, se você vive determinada situação aí com a sua família, que às vezes é meio desafiador esse campo da família para você, por exemplo, né, no que seria o Quairon em Câncer, por exemplo, que traz assim o campo da família como um aspecto que pode ser um pouco mais desafiador, algo que precisa ser curado. E a essência é que o Quairon possa manifestar a sua plena luz à medida que você vai encarando com coragem, com determinação, ao mesmo tempo com uma certa leveza, ao mesmo tempo com uma suavidade, com uma amorosidade e com uma visão sábia, porque a sabedoria é uma coisa forte também para a energia de Quairon. Lidando com essa experiência, como por exemplo a família, com esses atributos, aí você vai então transformando esse campo e gradativamente costuma a ser algo que vai então alcançando uma dimensão mais harmônica na sua vida e principalmente você vai obtendo as ferramentas para auxiliar os outros. Através desta experiência você aprende e aí você vai se deparar com espelhos na sua frente, outras pessoas que vivem, digamos assim, as mesmas questões. Todo mundo aqui na Terra vai ter algumas áreas da vida que estão mais harmônicas e outras áreas que precisam de mais trabalho. Às vezes a pessoa vive muito bem o campo dos relacionamentos, mas às vezes o campo das amizades é mais difícil, relacionamentos afetivos, amorosos, digo, né? E às vezes o campo das amizades é algo mais desafiador. Às vezes a pessoa tem muita facilidade para lidar com tecnologia, mas ao mesmo tempo ela tem uma dificuldade de trabalhar lá o campo do que envolve o trabalho mais prático, na terra propriamente. Isso é muito de acordo com os elementos que cada um traz, com a composição alquímica que é cada ser único. E o Quairon, ele é como você está superando os desafios que a natureza coloca para você e aí como consequência você vai amadurecendo e você auxilia também os outros seres. O Quairon, ele tem duas instâncias. Normalmente, quando você é mais jovem,
o desafio pega com tudo. Nossa, é muito difícil viver isso de uma forma harmônica, eu deixo tudo esculhambado aqui dentro dessa região. Por exemplo, a pessoa tem o Quiron em Virgem. O começo da vida dela, quando ela é mais jovem, adolescência ali, normalmente, não é uma regra isso, mas é um padrão assim muito predominante. Nesse momento da vida dela, tá tudo desorganizado, tá tudo um caos, assim, ela não consegue se achar em nada, ela não tem essa disposição de servir do Virgem, assim, a energia pro trabalho, mas a vida vai cobrar dela. O Quiron, ele vai cobrar de ti. Então vai ter infinitas situações que, se tu não te organizar, é como se você não elevasse a sua vida, é como se você não se transformasse, você não fosse para uma dimensão mais alta da sua consciência, e como natureza, né, da consciência, também espelhando em todo um contexto da sua vida material, da sua vida espiritual, da sua vida emocional, e aí você fica estagnado, e aí você não se transforma. Então o Quiron, ele é basicamente um caminho de pupilo até a maestria. Você se coloca no primeiro momento como um pupilo da vida que vai ofertando para você experiências desafiadoras, como trabalhos que você precisa ir executando para que você possa ir crescendo e amadurecendo até você chegar no que diz respeito à maestria, encontrar a sua instância divina. A história propriamente de Quiron, dentro de uma linguagem mitológica, ele era um centauro. E ele era um centauro que quebrou o padrão arquetípico do que eram os centauros na época então que ele estava vivendo aqui nesse contexto do planeta Terra. Então o que aconteceu? Ele era um filho propriamente de Zeus. Zeus, assim, ele teve muitos casos assim, dentro do que envolve essa dimensão dos relacionamentos, né? Além da sua companheira Hera. A gente vai falar de Hera depois, porque Hera tem uma relação com outro asteroide também. Então fica aí comigo até o final, e que depois eu vou falar um pouco mais no que envolve Hera e Juno, também esse outro asteroide que tem uma relação direta com o campo do casamento, com o campo da relação amorosa. É um asteroide que todo mundo acaba gostando. Enfim, mas então o Quiron, ele como um semideus, ele era imortal. Mas mesmo que ele fosse imortal, ele sentia dor. Mesmo que ele fosse imortal, ele ainda não era um deus total. Então ele ainda estava preso ao seu aspecto humano, mas ele tinha uma aspiração muito grande de estar cada vez mais se aproximando dessa instância divina do que ele envolve. Assim como Hércules, que era um grande amigo dele, que por sinal também era filho de Zeus. E os dois, num primeiro momento, nessa instância do pupilo que eu falei, né, porque o Quiron é o caminho do pupilo até a maestria. É por isso que ele também está associado ao aspecto, né, do se curar para conseguir curar o outro, do trabalhar sobre si mesmo para auxiliar no trabalho evolutivo do outro, para servir como um espelho cristalino de como que a coisa possa desdobrar de uma forma positiva para o caminho do outro quando ele se enxerga no seu reflexo propriamente. Então, o Hércules e o Quiron, eles eram guerreiros no primeiro momento. E a tendência do centauro era ser guerreiro por si só. Mas o centauro, dentro dessa linguagem mitológica, dentro desse setor aí da mitologia grega, que é por onde a gente está navegando, ele era um selvagem, ele era saqueador, ele era agressivo, ele não se preocupava muito com o contexto em torno dele. Ele só estava pensando em dar-lhe pau mesmo e procurar, assim, alguma coisa que fosse interessante para o seu ego e dar-lhe pau para conseguir aquilo. Então ele acabava sendo muito agressivo para conseguir aquilo que ele queria e tudo mais. E o Quiron, ele já tinha uma consciência mais alta, mas doía isso nele, porque a ancestralidade dele, a genealogia dele, os irmãos dele, digamos assim, de mesma raça, a tendência é que todos eles fossem nesse aspecto mais bruto, propriamente, e não conseguissem ascender a sabedoria. E ele foi desenvolvendo o aspecto guerreiro, mas de uma forma meio isolada dos outros centauros. E aí o que aconteceu no meio disso? Os outros centauros, assim, eles também não gostavam disso, porque tinha todo um padrão político, comportamental, no que era ser ali, né, um centauro naquele sentido. E aí o Quiron, ele já andava com Hércules, que era também, assim, um outro ser, assim, que não era um centauro.
Mas aí é que tá, os dois eram semideuses, o Hércules e o Quirón. Enquanto os outros centauros, eles eram centauros, mas não necessariamente eram semideuses, porque eles não eram filhos de um deus direto. Eles poderiam ser filhos de um centauro, como uma centaura propriamente, que é um ser elemental, que é um ser que tem assim a sua energia mística, a sua energia assim também, mas não se compara a, por exemplo, a relação com um deus propriamente, né? Então, o Quirón, ele tinha uma coisa assim que era aquele brilho a mais. Isso também causava inveja de outros centauros. Até que teve uma batalha, um dia, em que surgiram então esses centauros, né, que estavam contra essa junção do Quirón com Hércules, e dentro de uma batalha ele foi ferido por uma flecha. E essa flecha, ela estava envenenada. E o veneno acabou se alojando no corpo de Quirón de uma forma que não teria mais como remover. Ele removeu a flecha, obviamente, ele cuidou do seu ferimento, mas não pôde então tirar o veneno. E o veneno consumia ele, Indor. E o que representa todo esse veneno? Representa toda essa questão do que envolve os padrões lá do seu passado, do que envolve essa energia aí do que era um centauro, do padrão de energia de um centauro, e como que agora ele trabalha na desconstrução de tudo isso. E aí ele percebeu que ele não queria mais fazer essa coisa de guerrear, ele não queria mais fazer essa coisa assim de ficar lutando e tudo mais. E aí ele até falou assim com o Hércules que ele estava deixando isso tudo pro Hércules assim, sabe, ficar na dele aí, ó, Hércules, eu não vou mais querer ficar lutando e tudo mais. E eu vou me retirar para as montanhas. E aí que ele vai se tornar assim um eremita, digamos assim. E o que acontece? O Quirón, ele ao mesmo tempo tinha uma relação profunda com Hércules. O Hércules diz para ele: não, mas então você vai me treinar. E o Hércules, insistente para o Quirón, acabou fazendo ele ceder. E o Quirón, então, ele treinava o Hércules. Só que daí ele começou a desenvolver vários conhecimentos. Porque com aquela dor que ele tinha, ele pensou: não, eu tenho que desenvolver o conhecimento da medicina. Ele começou a aprender sobre. E aí, então, ele foi se tornando cada vez mais erudito, aprendendo a filosofia, aprendendo aspectos sociais, política, e aprendendo tudo que envolve essa mesma dimensão do que tem uma certa relação, obviamente, com a presença do Sagitário, né? No sentido que o Quirón, ele tem uma certa relação, um tanto quanto indireta, com esse elemento astrológico, mas que é a busca da cura através da sabedoria. Por isso que ele mexe muito com a egrégora de Virgem também, inclusive. Até porque o Quirón, ele estava sendo assim mais reconhecido dentro do que envolve todo o campo do universo astrológico. Muitos astrólogos assim queriam atribuir a regência de Virgem propriamente para Quirón, porque Virgem é regido então por Mercúrio, e Mercúrio também rege Gêmeos. E eles queriam deixar a regência de Mercúrio puramente para Gêmeos, porque aparentemente lá a energia de Gêmeos combina mais lá com a energia de Mercúrio. Mas também, Virgem tem uma relação fortíssima com Mercúrio propriamente. Mas a energia de Quirón também tem muita relação com Virgem. Então não deixa de ser correto fazer essas analogias. E através então da sabedoria, através então desse estudo do que envolve tantos campos do que seria uma dimensão de consciência mais alta, o Quirón, ele vai recebendo outras pessoas. Começou com Hércules, que era o amigo dele, mas ele vai recebendo filhos de reis que queriam estudar ciência, que queriam estudar o campo da medicina, e assim, ele mandava principalmente guerreiros, né? Mandavam principalmente guerreiros pro Quirón também, aspirantes de guerreiros, para que eles possam ter a nobreza, porque o Quirón, ele era campeão do quê? Desconstruir o aspecto bruto do guerreiro, porque muitas vezes o guerreiro, ele tem força, ele tem coragem, mas às vezes por ele ser tão bruto, ele acaba fazendo um movimento que não é tão aproveitado, e muitas vezes ele não tem a capacidade de orientar com muita clareza a sua força. E o Quirón, ele passa justamente essa clareza de direção, essa sabedoria para que você saiba orientar a sua força de uma forma construtiva. Então, aí ele passou a redimir todo um contexto ancestral, inclusive.
Então, o Quirón, ele normalmente é algo que é desafiador para você e que às vezes é desafiador também para sua linhagem. Aí é legal você observar o seu pai, a sua mãe, observar a sua família, assim. E aí você pode ver que normalmente é algo que no seu entorno vai ter esses desafios. Porque você, quando nasce, certamente você está na casa de alguém que cuida de você. Se não for seu pai ou sua mãe, pode ser um tutor, pode ser um irmão, cada um com seu contexto de vida. Mas as pessoas que estão nessa egrégora com você, elas costumam ter condições de desafio um tanto quanto semelhantes. Então é como se você tivesse, né, por exemplo, aquele mesmo exemplo, Quirón e Virgem. Você tem uma dificuldade de se organizar, mas assim, a casa que você mora, as pessoas que você mora, o ambiente que você mora, ele vai colocar para você a desorganização, que é para quê? Para você aprender, amadurecer e ir lá então se tornando aquela pessoa sábia que transcende o desafio e que trabalha sobre a própria dor propriamente. E através disso então consegue estar encontrando essa dimensão de auxiliar o outro. E aí você pode auxiliar primeiramente a pessoa mais familiar, por exemplo, que seria o Hércules, que está associado, né, de uma forma bem direta com o Quirón. Então, para você auxiliar o Hércules, pode ser você auxiliando o seu irmão, como é o mesmo caso de Quirón e Hércules. Ou pode você auxiliando ali, às vezes, o seu pai, ou às vezes o seu filho, porque você já tem aquela dinâmica da energia do signo que está o Quirón, que normalmente é uma energia desafiadora para você, bem equilibrada. Então, através dessa dinâmica aí, fica muito mais fácil de você, inclusive, trazer uma evolução, primeiramente no que diz respeito ao karma, para toda a sua família, que envolve toda a sua família no respeito do karma que envolve essa linhagem. E aí, no primeiro momento, ainda para você, no caso, né? Você se trabalhando, essa que é a essência fundamental de Quirón. E por isso que ele tem, assim, essa questão, né, de uma terminologia muito utilizada para ele, que é o curador ferido. Ele tem esse poder de cura muito grande, mas ao mesmo tempo ele sente a dor daquilo que ele está curando. Ele vê no outro aquilo que precisou ser curado nele. E aí cria-se, inclusive, um campo de atração de pessoas que necessitam trabalhar também aquele aspecto que você já desenvolveu. Porque quando você desperta o mestre em você, você acaba atraindo o pupilo. Quando você desperta o curador em você, você acaba atraindo o ferido. E então você tem essas duas instâncias com o Quirón, onde você, quando está ferido, vai atrair as experiências necessárias que vão ser mestras. Então vai atrair pessoas, às vezes, por exemplo, Quirón lá em Virgem novamente, pessoas muito organizadas, que vai ser difícil para você conviver, mas vai ser algo para você se curar, e também experiências propriamente. E você desenvolvendo o mestre nisso, aí você começa a atrair as pessoas também para você auxiliar, para você ajudar. Onde você, então, através da sua palavra, do seu gesto, da sua ação, do seu exemplo, pode mostrar como aquela energia pode ser bem trabalhada para que a pessoa também desenvolva os benefícios do que é ser mais organizado, por exemplo, falando desse ponto aí bem prático, né, do que representa o Quirón em Virgem, mas o Quirón poderia estar em qualquer signo, por exemplo, ali o mesmo Quirón em Câncer, que eu citei ali brevemente também. Então, assim, muito problema familiar, questões emocionais, e ali uma certa instabilidade emocional que pode surgir. O Câncer ele pode mexer com esses aspectos, e aí gradativamente você vai aprendendo a lidar com esse aspecto aí dentro de você, gradativamente vai então equilibrando com o campo familiar, e aí isso vai então trazer pessoas para você, para que você possa então estar auxiliando também. O Quirón, ele é muito importante de ser analisado justamente para pessoas que trabalham com a cura. Pessoas que trabalham assim com alguma forma de terapia, seja assim a maneira que for, seja algo mais alternativo, até mesmo algo mais ortodoxo, assim, algo mais diferente ou algo mais comum da gente se ver, algo mais energético ou algo mais acadêmico. Mas é bem importante para a pessoa que tem essa relação com a saúde, ela tá dando uma olhada nesse posicionamento de Quirón propriamente. E obviamente, quando a gente vai aplicar em mapa astrológico a energia de Quirón, a gente tem que ver os aspectos. Então, assim, se tem bastante linha azul, sendo do mapa, que é o trígono e o sextil, a tendência é que tenha mais fluências ao trabalhar a energia de Quirón.
Se tem aí então mais quadraturas, aí a tendência é que seja mais desafiador. Se tem mais linhas vermelhas saindo quando você abre o seu mapa, se você vê mais linhas vermelhas ou mais linhas azuis. Claro que é muito variável, então uma série de coisas podem acabar variando além dos aspectos propriamente. É bem amplo assim quando a gente vai analisar um posicionamento, porque a gente também observando os dispositores podem trazer uma influência e uma série de relações. Mas no primeiro momento, assim, para uma análise inicial, é legal observar o signo, o elemento que está o Quairon, a casa, porque essa casa e esse signo eles tendem a trazer assim esse certo desafio no primeiro momento, principalmente quando é mais jovem, quando ainda é o pupilo, mas quando se compromete com a sua evolução e trabalha sobre aquele desafio, não de uma forma assim a ceder aquele desafio no sentido de achar muito difícil e aí eu deixo assim, não quero nem mexer muito. Mas quando eu coloco uma força de transformação em mim, para que eu deixe de ficar refém daquele campo ali que eu preciso me trabalhar e acabe então me colocando numa postura de quem está pronto para construir algo mais elevado dentro de mim mesmo, dentro do que envolve a minha vida. Aí vai se tornando o mestre. E o mestre, ele ensina propriamente. Então o Quairon ele também trabalha o aspecto do professor. Não esquece que o Quairon ele ficava lá na caverna ensinando um monte de gente. Então, onde você tem o Quairon propriamente, é onde você desenvolve a sua maestria, o seu aspecto curador, o seu aspecto professor. Porque o professor, ele ao mesmo tempo, ele é um curador. O professor é aquele que, além de propriamente passar um conhecimento técnico, intelectual, ele vai tocando nos pontos chaves da vida da pessoa através desse conhecimento. E aí que entra essa relação do conhecimento envolvido como uma coisa só, no sentido de que todo conhecimento está interligado. Então, quando a gente estuda Quairon, a gente estuda as nossas questões pessoais, a gente estuda questões, inclusive, políticas, sociais, até porque se você for observar o Quairon no mapa de algum país, por exemplo, né? Tem na astrologia mundial, um mapa de alguma região, esse país vai ter o Quairon em algum determinado setor. Então, aquele setor do que envolve o país, que é algum campo de experiências, por exemplo, que pode representar lá o campo da casa 2, que é a economia propriamente, né, do país, se ele tiver o Quairon lá, pode ser que aquele país tenha desafios para lidar com a economia. Claro que quando a gente fala de astrologia mundial, a gente está falando de uma região, às vezes é mais complicado, porque depende do trabalho de todas as pessoas que populam, que habitam aquela região. Enquanto está olhando apenas no seu mapa natal, aí é algo que tende assim, a depender exclusivamente de você, então costuma ser mais fácil. Então depende de muitos aspectos assim e tem um nível muito amplo de aplicações propriamente do que envolve essa energia aí de Quairon. Cultura é outro ponto do que envolve o Quairon. Então ele vem para trazer a cultura, para trazer a sabedoria, para que ajude a pessoa a abrir a sua cabeça e encontrar possibilidades de cura, de se iluminando propriamente, certo? Bem essa conexão do Sagitário e do Virgem. O Virgem ele é o signo que trabalha o aspecto da cura, da saúde, e por isso que ele atua no campo da limpeza, da organização, da correção dos hábitos, analisando o que está bom, o que está ruim, para que criteriosamente possa pegar o caminho da cura. E o Sagitário vem com aquela missão de expandir a consciência, de trazer uma visão mais elevada, mais ampla sobre um assunto, como o próprio guerreiro lá, que às vezes fica muito preso do que para ser guerreiro tem que ser brutão, tem que ser agressivo, tem que ser violento. Aí o Quairon abre a cabeça, mostrando que na verdade a força do guerreiro está muito mais alicerçada na sua calma, na sua tranquilidade, do que às vezes assim num impulso de violência, por exemplo. Então, esses são exemplos, né, de como que trabalha essa energia aí do Quairon. Lembrem dessas palavras-chave. O Quairon ele é um ponto que está associado a uma dor sua que precisa ser transcendida, transformada, para que você se empodere do mestre que habita em você, do professor e do curador que habita em você. E através então dessa relação de Quairon com Virgem e Sagitário, mesmo que não seja Quairon regente desses dois signos, a gente começa a entender melhor a energia, porque se você for ver os próprios mitos, os planetas interagem entre eles.
Dentro da mitologia, Zeus, que é Júpiter, ele interage com Cronos. Inclusive tem aquela história clássica, né, de que Júpiter, no caso, desbancou o trono lá de Cronos e aí começou toda uma nova era, assim, num aspecto político. Então, a mitologia, ela ilustra muito essa relação entre um planeta e outro, e todas as energias deles são partes do mesmo sistema solar. Então, a gente tem que ir pegando os ganchos para conseguir fazer boas relações e compreender de forma mais elevada o contexto de cada um desses planetas, de cada um desses asteroides, de cada um desses signos. E somatizando ainda dentro dessa relação com o Quiron, o que acontece? A gente tem, então, o Júpiter, que rege Sagitário, e o Mercúrio, que rege Virgem. Se você for dar uma analisada na energia de Quiron, gira muito em torno de Mercúrio e de Virgem, praticamente. De Mercúrio e de Júpiter, aliás, né? Porque o Mercúrio, ele é o campo do conhecimento. Quiron, ele tem essa busca forte pelo conhecimento. Mercúrio, ele é o campo da saúde, da cura. Por isso que o Mercúrio, dentro do estudo da Cabala, faz uma relação direta com o arcanjo Rafael, que é o arcanjo associado à cura, ao raio verde propriamente da cura. E é através do conhecimento que a cura acontece, porque para você conseguir se curar ou curar alguém, você tem que primeiro conhecer a doença e conhecer o caminho da cura, conhecer o suposto remédio, a suposta prática que você vai estar utilizando para realizar a cura propriamente. E o conhecimento, ele vem tanto pela via mais intelectual como uma via mais espiritual. Então, tanto a via espiritual que pega Júpiter, como a via mais intelectual que pega Mercúrio. O Júpiter está mais para o aspecto da consciência, onde você começa a acessar de forma mais profunda a relação do que tem de expansivo a nível, então, de uma elevação mais profunda da consciência dentro do elemento estudado. E com o Mercúrio você mais disseca as informações, assim, é mais analítico nesse sentido. Não é tanto inspirador, assim, como o Júpiter, no caso. Bom, aí para vocês verem as infinitas relações que podem ser feitas, e no sentido de que a gente não pode se limitar. E cada vez assim expandir mais o conhecimento. Você que está gostando do assunto, que está sintonizando com esse universo dos asteroides, da astrologia, deixa seu like, se inscreve no canal, ativa as notificações, vai ter muito conteúdo ainda astrológico, mas também relacionado com outras técnicas, outras ciências dentro desse mesmo caminho do autoconhecimento, da evolução de consciência, estudos como tarô, estudos como Cabala, estudos como numerologia, tudo para auxiliar você aí no processo de despertar para a sua melhor versão. Segue aí então o canal e vamos juntos!